igreja, ela sempre será a favor da vida e de proteger a vida. Esse é a grande regra para a Igreja Católica. A Igreja Católica, como definiu muito bem o Concílio de Trento, a Igreja Católica, ela é mãe e mestra. A igreja é como uma mãe que educa os seus filhos. A igreja, guiada pelo Espírito de Deus, no mover profético, aonde as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, é nesta realidade que a igreja, ela defende a vida. O aborto já foi temas na história humana. Já desde o século V a.C., já se falava sobre a realidade do aborto. A igreja, desde o primeiro século, na Didaquê, no Catecismo dos 12 Apóstolos, na orientação da igreja, já falava no primeiro século sobre isso. Defendendo a vida, a igreja sempre será a favor da vida. Os 10 mandamentos, baseado lá em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5, onde vai falar sobre os 10 mandamentos, o decálogo. O 5º mandamento é claro: não matarás. E quando nós vamos para o estudo do catecismo que nos orienta, nós que somos católicos não podemos ter uma fé de supermercado. Já falava o Papa Bento XVI. A fé de supermercado, eu pego aquilo que me agrada, eu pego aquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, mas aquela pessoa que professou a fé católica, foi batizada na Igreja Católica, a profissão de fé, então nessa profissão de fé, então ela aceita a igreja na sua totalidade. E na verdade a igreja, como mãe, vai ensinar o fiel a ser um bom católico. E para você ser um bom católico, a igreja tem o catecismo da igreja para nos orientar. E dentro do catecismo da igreja, falando sobre os mandamentos, especificamente sobre o 5º mandamento, que é não matar, está escrito aqui no parágrafo 2270. A vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento da sua existência, o ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa, entre os quais direito inviolável de todo ser inocente à vida. Então o catecismo é claro ao falar desta vida que deve ser preservada, e aí aonde nós temos que lançar um brado contra o mundo, o consagrado a Nossa Senhora, o escravo de amor, como diz lá o Tratado da Verdadeira Devoção, que os apóstolos dos últimos dias, eles lançarão brados, eles trovejarão contra o pecado, e tem um pecado que lança brado contra Deus, um pecado que lança brados, que é como que faz estremecer o trono do Senhor, aonde faz com que Deus exerça justiça. E todo pecado existe uma consequência. Por que que hoje as pessoas, o mundo moderno, a modernidade, o secularismo, ele quer a aprovação do aborto? Porque na verdade é um ato, um plano estratégico do mal. A Glória Polo
vai falar da experiência que ela teve, a Glória Polo, uma colombiana, que teve uma experiência de morte, onde foi ali atingida por um raio, e ela morreu e entrou no tribunal, no juízo particular, segundo os novíssimos, a escatologia. E ela, no seu juízo particular, Deus foi mostrando para ela o inferno. E ela viu a realidade da questão do aborto, que cada momento que uma criança é abortada no ventre das mães, então são liberados demônios do inferno. Cada criança que é abortada, cada criança que é eliminada, que é assassinada no ventre da sua mãe, libera demônios de altas hierarquias para trabalhar na perdição das almas. A Glória Polo viu no mundo espiritual essa realidade, uma mulher que passou pela morte, foi desenganada, os médicos ali viram que ela estava morta, mas pela uma intervenção divina, pelo milagre extraordinário daquele que é poderoso, fez com que essa mulher voltasse à vida e ela pudesse testemunhar as coisas que ela viu nessa realidade do mundo espiritual. Como o cardeal Sara coloca, a questão do aborto é uma batalha espiritual, e uma batalha em um campo final, dos finais dos tempos. Nós estamos nos finais dos tempos. E essa batalha dos finais dos tempos, ela está nesta realidade da provida. Porque nós temos que se levantar contra toda a oposição. Nós temos que se levantar contra todos aqueles que são pró-morte. Porque nós vivemos em uma cultura da morte. Nós temos que se levantar com braços, levantando com laços proféticos, com garra dentro do coração. Porque enquanto o homem quer a legalização do aborto, a sociedade, algumas pessoas com a sua consciência pervertida, obscurecida, uma consciência maculada pelo pecado, aonde que a legalização do aborto parece uma coisa contraditória. Existe agora as pessoas, inclusive a OAB, no Rio de Janeiro, pedindo para salvar a vida de uma égua que está ali, de um filhote de uma égua que está para nascer. A égua que tem como que um problema, uma doença que era como se fosse o HIV para o ser humano. Então, a OAB agora defende que é uma vida ali, que tem que ser preservada de um animal, da égua. Agora, a sociedade pervertida deste século, querendo agora a aprovação do aborto a todo custo. Nós olhamos essa realidade num plano muito bem arquitetado pelo mal, pelo príncipe das trevas, aonde a França agora aprovou agora o aborto até os 9 meses. Uma criança pode ser assassinada, porque eles começam assim. Aí, com essa realidade da França dos 9 meses, aí automaticamente no Brasil estoura agora essa polêmica de uma criança que era abusada desde os seus 6 anos de idade até os 10. E agora vem à tona essa realidade. Uma realidade profundamente bem arquitetada pelo mal, porque ele começa com essa realidade, né, do aborto, tentando vir pelo lado emocional das pessoas. Ah, mas nesse caso de estupro, nesse caso de violência, nesse caso de uma menina de 10 anos, então pode-se aprovar, eu sou a favor do aborto. Talvez até tem
pessoas, o que me espanta é pessoas que se dizem ser católicas, que querem aprovar essa realidade. Mas existe uma diferença em ser católico e em dizer que é católico. Ser católico é essência, é profundidade, é consciência realmente verdadeira daquilo que é ser católico. Existe uma diferença muito grande em ser e em dizer. É preferível calar e não ser do que falar e não ser. Falava Santo Inácio de Antioquia, tem muita gente falando muito e sendo pouco. Tem muita gente falando muito e vivendo pouco. Tem muita gente debatendo muito na internet e com muito pouco testemunho. Ou quase nada. Eu quero falar para você que é um filho rebelde. Porque você que vai contra os princípios da igreja, você é um filho rebelde. É um filho que vai contra a sua mãe, a mãe igreja, que é mãe e mestra. E ela está aqui agora, neste exato momento, pela voz de um pregador, de um missionário, com um cajado na mão, para corrigir. Porque precisamos corrigir, como diz o provérbio. Lá no livro de Provérbios, o pai a quem ama o filho, estima, corrige. É preciso saber que você que tem uma mentalidade já mundana, você que tem uma mentalidade já secularizada, que foi engolido pelo mundo, você que já não entende a profundidade daqueles que defendem a vida, a igreja defende e será sempre uma defensora. E mais, você que defende aí o aborto, você está proliferando, você está sendo um instrumento do anticristo. Sim, daquele que se opõe a Cristo. Cristo é a favor da vida. Cristo é a favor daqueles que vivem. Cristo veio trazer vida e vida em abundância, vai falar João 10:10. Ele veio trazer vida e vida em abundância. E essa vida começa no ventre da mãe. Essa vida começa no exato momento da fecundação. As pessoas hoje estão defendendo o ovo de tartaruga. A pessoa hoje defende o urubu que voa no céu. Que é crime matar um urubu, é crime um ovo de tartaruga, você quebrar um ovo de tartaruga. Hoje estão invertendo os valores profundamente que são cristãos, valores que a civilização medieval andava em profundidade, junto profundamente com a lei da igreja, a lei temporal e lei espiritual era uma única realidade. Mas agora, nesta separação, nós vemos puladeira abaixo, a vaca indo para o brejo, as pessoas estão no olho do furacão, andando de mão dada com o anticristo e estão falando, ó, como é bom os abismos dos infernos. É assim que as pessoas estão se comportando, direta ou indiretamente, que hoje existe até passeata para Satanás. Você fala, o irmão está exagerando demais, e a passeata? Estão fazendo passeata para Satanás, festas para Satanás, dias de Halloween, tantas realidades que vão entrando dentro do Brasil, as pessoas estão indo sim, de mão dadas com o inimigo, rumo aos abismos. Mas eu quero falar para você hoje, pela palavra poderosa do Senhor. João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você sabe a realidade dessa criança agora, que sofreu esse abuso, essa violência, e mais, sofreu a segunda, porque foi um duplo crime. A criança aquela criança de 10 anos, poderia ter tido o seu filho e não tem condição de criar. Como uma criança de 10 anos vai ter um filho? Como ela vai ter?
as pessoas se compadeceram. E as pessoas, existem as pessoas que são providas dentro da igreja. A igreja e tantas pessoas aí queriam criar aquela criança, até para que a mãe chegasse um momento de maturidade e depois ali poderia ver a sua filha, o seu filho, poderia ver depois ela poderia ter uma mentalidade mais madura para saber realmente o que aquela criança, o que ela ia fazer, se ela ia deixar com a outra pessoa ou de repente voltar para ela. Mas as pessoas com a sua mente obscurecida tomaram uma decisão. E uma decisão, ela que já tinha sido picada pela serpente, ou seja, maculada por um crime gravíssimo de violação, de abuso, cometer um outro crime duplo, que foi assassinar um inocente. Sim, nós se compadecemos dessa criança? Sim, se compadecemos. Foi um crime? Sim, foi um crime. Mas não se corrige um crime com outro crime. Não se cura um crime com outro crime. A vida deve ser protegida em qualquer circunstância. Deus tem o poder de tirar um bem maior de todo o mal. Já falava Santo Agostinho, São Tomás de Aquino. Agora, esta realidade, nós sabemos que é uma realidade que o mal deseja. O mal deseja a morte. João também, 10:10, é incrível que nesse mesmo versículo, João 10:10, existe a palavra que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. E Cristo veio trazer vida e vida em abundância. Serão duas realidades interpretativas. A interpretação segundo o mundo, que nós sabemos, lá em 1 João, capítulo 5, versículo 19, que o mundo jaz do maligno. E a interpretação é que Satanás veio para matar, roubar e destruir. E Cristo veio trazer vida e vida em abundância. Duas interpretações. A interpretação de Cristo é vida. A interpretação do diabo, satânica, é a morte. Nós estamos nessas duas realidades. A palavra do Senhor fala: eu te apresento a vida e a morte, a bênção e a maldição. A bênção está na vida, a maldição está na morte. A bênção está em Cristo Jesus, a maldição está em Satanás. A bênção está naquele que é a ressurreição e a vida. A morte está naquele que veio para matar, roubar e destruir, o príncipe das trevas. De que lado você está dessa história? Que lado da interpretação você está? Na interpretação da luz da palavra de Deus? Ou na interpretação do inimigo? Porque o inimigo sabe muito bem distorcer a Bíblia. É o que ele está mais fazendo hoje no tempo que nós estamos vivendo. Eu nunca vi tanta distorção da Bíblia, das Sagradas Escrituras, da moralidade, como no tempo de hoje. É um absurdo. Quando nós olhamos os animais hoje, eles às vezes estão dando lição em muitas realidades. O animal que é irracional está dando uma lição no homem que é racional. Porque enquanto o homem mata, os animais, eles cuidam da vida. Mostrou há muito tempo atrás, pegaram em uma filmagem uma gorila filhote que estava morrendo com fome e estava passando por um tal momento que não tinha o que comer. A gorila mãe, ela de repente morde o seu pulso e começa a sair sangue, e ela dá o seu próprio sangue para o seu filho. Hoje, muitas mães, hoje, homens também,
pais, mães, homens desta sociedade perversa e pervertedora em muitos aspectos, estão hoje querendo que as pessoas abortem, que as pessoas ali cometam um assassinato. Aborto é um homicídio. Aborto é um assassinato. É uma vida. E nós aprendemos com uma gorila que está dando a vida, cortando o seu pulso e dando para o seu filhote para defender. Santo Afonso de Ligório, no seu livro As Glórias de Maria, ele falando sobre esta realidade materna, mostra ali um tigre que de repente vê o seu filhote ali indo com os caçadores. Então ela de repente se precipita no mar e vai até a busca, querendo como que encontrar o seu filhote, a busca daqueles homens que pegavam aqueles animais para depois venderem. Lutando, os animais que estão lutando pela preservação da vida. A galinha coloca, quando vem o abutre, o gavião, o urubu para dar o bote, para pegar o pintinho, a galinha, ela protege os seus filhos. E hoje nós estamos numa realidade, em uma cultura da morte, aonde também vai contra a lei. Porque se você tem o direito, e a Constituição, ela nos dá o direito, nós somos cidadão, e na Constituição diz que nós temos o direito de ir e de vir. Todo ser humano, toda pessoa tem o direito de ir e de vir, tem o direito da liberdade de expressão. A Constituição nos garante isso. Agora, quando uma criança inocente no ventre de uma mãe não tem como se defender, está sendo violado esse direito também, constitucional. E aqui nós não estamos falando mais de Bíblia, mas estamos falando de Constituição. Quando uma criança é morta, é um inocente, não tem forças para se defender, não tem como se defender, está ali, é uma criança inocente. São os Herodes que se levantam para matar as criancinhas, como aconteceu no tempo de Jesus. Herodes mandou passar ao fio da espada toda criança. São José e a Virgem Maria teve que fugir para o Egito, passando pelo deserto. Hoje, muitas pessoas têm que novamente passar por essa realidade, aonde os anjos do Senhor veio falar para José, para São José, que Herodes queria matar aquela criança. Hoje o anjo está vindo para você hoje trabalhar a sua consciência. A palavra angelos no latim significa mensageiro. Eu quero ser um anjo de Deus para você hoje, para você ser a favor da vida e não da morte. Você sabe agora, uma criança agora, essa criança que sofreu agora não só a violência, mas sofreu agora também um abuso, aonde ela foi ali, ela sofreu um aborto, aonde jogaram uma substância química para queimar a criança que estava já com 5 meses, formada, já estava toda formada, e lançando essa substância e depois vindo com instrumentos ali cortantes para cortar a cabeça, os bracinhos da criança, as pernas. Talvez você fale, mas você está sendo muito violento, irmão Trovão. É a sociedade que tem sido violenta. A sociedade que tem vivido uma cultura de morte. E vem ali maquiada, com expressão coitadinha.
Você sabe agora que essa criança vai sofrer tanto com essa realidade que foi o abuso que ela sofreu, e agora outra realidade que é o aborto. Porque o aborto traz sequelas psicológicas, sequelas na saúde de uma pessoa. Eu já tive pessoas que vieram aqui, mulheres que já vieram falar comigo, partilhar comigo, e ela falando que tinha abortado, e que ela tinha um semblante que ela sentia como que o seu ventre, como se fosse algo de morte, como se fosse um cemitério, e é assim que muitas vezes fica o ventre da mulher quando aborta, como um cemitério. Talvez você está vendo esta formação, talvez você está falando, irmão, mas eu até cometi também aborto, mas antes de conhecer Jesus Cristo. Talvez você não era conhecedor da palavra, talvez você não teve uma experiência com o Senhor. Deus é misericórdia, sim, Deus é misericórdia. A igreja te acolhe, sim, a igreja te acolhe com misericórdia. Porque talvez você não tinha consciência, talvez você vivia na dinâmica do mundo, do príncipe deste mundo. E por isso você cometeu um pecado, e um pecado grave. Um pecado grave, um pecado mortal. A pessoa precisa se confessar profundamente. Esse pecado pela igreja é tão importante que a igreja antigamente só podia, caso de aborto, era confissão com o bispo, não era nem com o padre. Para você ver a gravidade do que é o aborto. Devido ao crescimento populacional, devido à expansão das cidades, o crescimento das cidades, então o bispo, ele de repente ortoga ali, concede aos sacerdotes também, para também a absolvição do pecado, e desse pecado tão terrível, que é também o pecado de aborto. Um assassinato de um inocente no ventre de uma mãe, que era para proteger, mas de repente vai ficando a sua consciência obscurecida e vai ficando mal. Cada vez mais as pessoas vão se deteriorando, vão cada vez mais ali se distanciando da luz e entrando pelo caminho das trevas. Mas há tempo de voltar para o Senhor, há tempo de converter. A palavra de Deus vai falar para nós: volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Foi o teu pecado que te fez cair. Volta ao Senhor. Volta correndo aos braços do Senhor como um filho pródigo. A igreja, como mãe mestra, está também como mãe para te acolher, te abraçar, te amar. Agora, reparar o teu pecado. Muito católica, uma mulher de oração, consagrada a Nossa Senhora. Ela fala do arrependimento que ela teve de ter cometido o aborto. E hoje ela repara o seu pecado adotando crianças. Ela tem várias crianças que são filha dela. Filha de coração. Porque ela reparou o seu pecado. Talvez você está aí, né, atrás agora desta janela virtual na sua casa. E talvez você pergunta: como eu faço agora para reparar o meu pecado? Você pode agora assumir, agora sendo uma provida. Comece agora a trabalhar agora no seu Facebook. Comece a trabalhar agora no seu Instagram. Comece a trabalhar agora nos seus instrumentos que você tem. Talvez você não é uma pessoa de rede social, mas comece a trabalhar agora falando da vida, defendendo a vida, estudando mais sobre esse assunto. Seja um pró-vida. Nós não podemos aceitar a cultura da morte, das feministas que estão aí querendo a todo momento, a toda força, querendo lutar profundamente, querendo dizer que o corpo
agora pertence a ela, meu corpo, minhas regras. Mas eu quero dizer, quando uma mulher está fecunda, está ali grávida, ela não tem um único corpo, são dois corpos agora. E não vem me dizer que é ali um mutuado de células, não, porque ali já é vida. Todos, nosso corpo é constituído de células, nós também somos células. Células vivas, quando temos um corte, são as células que voltam a se regenerando. E é isso que acontece, são células vivas que estão ali e que é uma vida e vida em abundância. Uma vida na sua realidade material, corporal, que são as células, e a sua realidade espiritual, que é a alma. Aí na sua realidade, corpo e alma, pessoa por inteiro, 23 cromossomos do pai, 23 cromossomos da mãe, pessoa na sua totalidade. Nós precisamos defender a vida a todo custo. Nós estamos indo na contramão do mundo. Os santos foram na contramão do mundo. Você que está indo pela ideologia, você que está indo pelo barulho do mundo, pelo agitamento do mundo, pelo um sentimentalismo barato, um sentimentalismo falso, ou um sentimentalismo devido se compadecendo por uma pessoa que foi vítima de um crime, sem dúvida. E aí você está indo por esse barulho que o mundo está fazendo, e você está indo junto com o mundo, porque você perdeu o seu caráter profético, você perdeu a profecia, você perdeu a parresia, você perdeu a sua autoridade profética no mundo de morte. É um cristão que não tem mais a profecia, é um morno, um mornão, que está andando segundo as regras do mundo. E você, mulher, você feminista, que diz assim, meu corpo, minhas regras, é o seu slogan. Mas você não tem um único corpo. A mulher que está grávida, ela tem dois corpos. E estão debaixo não das regras, né? Meu corpo, minhas regras. Mas está debaixo de uma regra. A regra do 5º mandamento, não matarás. Que é para todo ser humano, que está inato no nosso coração, que está inato em todo ser humano, os 10 mandamentos da lei de Deus. Todo homem sabe que matar é um pecado, matar é algo que não vem do Senhor, matar é um crime. E por isso que nós, como católicos, cristãos, nós defendemos a vida e sim, queremos também que seja punido também no caso do aborto. Nós queremos que esteja punições, assim como se pune um criminoso, um assassino, é preciso deixar muito claro que tirar uma vida é também um crime. Não pode ser como algo natural. Está aqui o profeta Jeremias. Precisamos ser flechas pontiagudas, trazendo vida, profetizando vida, não morte. Hoje a sociedade, ela se compadece de uma baleia encalhada, causa comoção e tristeza à beira de uma praia. Um ovo de uma tartaruga, hoje as pessoas, resulta em prisão. Os animais agora possuem direitos. Derrubar uma árvore agora é um crime ambiental. Seres humanos podem ser assassinados e destroçados em nome da vontade da mulher? Não. Nós protestamos e trabalhamos a partir da palavra do Senhor que isso é um crime, e um crime
hediondo, matar um inocente que não pode se defender. O padre Léo, um dia atendendo uma confissão de uma mulher que chegou para se confessar com ele, ele falou: padre, eu estou grávida e não estou aguentando mais devido a tantas realidades, eu quero cometer um aborto. E padre Léo, ali do seu jeito, ele falou: sim, nós vamos fazer assim. Você tem mais outros filhos? Sim, tenho. Ele falou: então nós vamos pegar o maiorzinho, eu vou ajudar você, nós vamos matar o maior. Aí a gente mata o maior, esconde. Esse que está vindo agora, que ninguém, ele não nasceu, não teve direito ainda de viver. Esse outro já viveu, já tem mais liberdade. Vamos pegar esse maior que já viveu mais um pouquinho e vamos matar ele. E a mulher começou a chorar. Era o padre Léo dizendo ali, o que ela ia fazer com aquela criança que estava no ventre era a mesma coisa que ia fazer com o seu filho mais velho. Ela ia matar. Mas às vezes o que você não vê, parece que o crime que se comete que não vê, parece que vai dando a consciência das pessoas como que uma leveza. Mas é preciso levar as pessoas à iluminação na sua consciência. Consciências que já estão obscurecidas. Victor Frankl fala do afinamento da consciência. É preciso ter um afinamento. Nós precisamos se lançar como verdadeiros profetas do Altíssimo. É preciso ter a coragem de lutar contra colunas de morte de nosso tempo. Colunas de morte, como diz o cardeal Sara, são colunas de morte do nosso tempo. É preciso se levantar como profetas e profetas em nome do Senhor. É preciso profetizar no meio do vale dos ossos secos, como o profeta Ezequiel profetizou. Nós estamos vendo no vale dos ossos secos pessoas que já estão mortas espiritualmente, estão desejando a morte, estão refletindo a morte, estão cheirando a defunto, já estão com a bandeira preta, a bandeira do pirata, já estão carcomidos pelo pecado, pelo mal. É preciso profetizar sobre este vale, sobre esta geração, sobre estas pessoas que estão com a mente obscurecida e lançar um brado de vitória pelo Espírito de Deus. Voltem à vida. Nós somos a favor da vida e nunca da morte. Porque se matam uma criança, também vão matar também o idoso. E aí, da mesma medida que se libera o aborto, vai liberar também a eutanásia. Então o idoso que traz custo para o Estado, o idoso que traz o trabalho e a dificuldade para a família, o idoso que de repente custa para o Estado e custa para a família. Então de repente vamos facilitar a coisa e vamos aprovar também a eutanásia, porque já se mata quando está no ventre, agora se mata quando criança, se mata também quando está velho. Se mata quando criança, se mata quando jovem, se mata quando adulto, se mata também como velho, e vamos vivendo em uma cultura ditada pelas leis diabólicas de Satanás, que não veio de Deus, que não vem do Senhor, mas que vem da morte. Profetizemos sobre o vale dos ossos secos, para que possa haver vida e vida em abundância. Então que Deus abençoe cada um de vocês. Foi maravilhoso estar nessa live com vocês, que nós possamos ser a favor da vida e nunca da morte. Existe algum momento que a igreja permite o aborto? Sim. Existe um único momento
que a igreja permite o aborto. Qual é? É o momento onde a criança morreu de modo natural na barriga da mãe. Então, de repente, ali, o feto, então, de repente, morreu. Então, a igreja permite ali, nesse caso, o aborto, né? No caso que é para a retiragem daquela criança que já está morta no ventre da mãe. É o único momento que a igreja permite o aborto. Fora dessa realidade, a igreja é sempre a favor da vida. Inclusive, a etimologia da palavra aborto significa isso: não a existência. Isso é a palavra aborto, significa não a existência. E a igreja é sim a existência, a favor da vida, sempre da vida, nunca da morte. Eu quero te convidar a você nos ajudar. Nós estamos com a nossa loja virtual. Então tá aqui, ó, o nosso livro, A Origem do Mal, é o meu livro, A Origem do Mal e a Queda dos Anjos. Você quer saber o meu nome? Está aqui, ó, Luiz Henrique Júnior, meu nome civil, meu nome religioso, que Jesus me conhece, esse aqui, Irmão Trovão. É o nome que Deus selou na minha vida. Então tá aqui, é um livro maravilhoso, R$35, vale a pena você estar adquirindo. Tá aqui a camiseta dos combatentes na fé, tá bom? Nossa Senhora, Mãe do Puro Amor. Você pode estar adquirindo camisetas aqui, R$40 a camiseta. Nós estamos com a promoção, olhe na nossa loja virtual, acompanhe aqui, tá bom? www.loja.combatentesnafé.com.br. Então tá aqui, você pode seguir aqui essa inscrição e nos ajudar. Nós dependemos da ajuda de vocês. Se você gosta de formação, talvez você não tenha o tempo de estudar que a gente tem. Então nós estamos aqui para ajudar você. Nós precisamos da ajuda de vocês. Eu larguei meu pai, larguei minha mãe, larguei minha família. Tem 19 anos que eu me converti. 18 anos que eu tenho pregado o evangelho, que eu deixei a casa dos meus pais para ser missionário. Eu dependo da sua ajuda. Eu não tenho salário, eu não tenho emprego, né? Quem que é o meu salário? É o Evangelho é o meu salário. E é vocês que tem que nos ajudar, para a gente conseguir manter esse canal, para a gente conseguir fazer o trabalho de apostolado. Eu não quero ficar rico, pelo contrário, eu tenho voto de pobreza. Então a única coisa que eu quero fazer é que a palavra de Deus chegue até você. É o que eu quero, com qualidade, então que você possa nos ajudar. Que Deus abençoe cada um de nós, que nós estejamos selados pelo poder do sangue de Jesus, pelo manto imaculado da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.